Quando eu cheguei ao Congresso, que fui eleito deputado federal, eu vi que nós tínhamos que simplificar os impostos. Fui eu que articulei, não sozinho, ele não consegue nada sozinho, mas com o SEBRAE e com o apoio do SEBRAE, a gente conseguiu montar a lei do Simples, que hoje tem 24 milhões de pessoas no Simples. Então, você acha que é aleatório ter apenas 4 técnicos para cuidar dos minérios num país desse tamanho? Eu gosto de fazer política porque eu amo estar com o povo e ouvir o povo. Para mim, isso é o mais importante, ter diálogo com as pessoas. Eu conheço o Japão, eu conheci a Nova Zelândia. A riqueza deles, ou dos Estados Unidos, eles usam toda a estrutura do Estado para buscar uma riqueza da nação através dos recursos naturais. Nós não conseguimos, isso é inaceitável. Olá, Licinalta! Estamos aqui para o nosso primeiro podcast, Licinaltas Podcast, e nós vamos abrir com chave de ouro, com chave de diamante, com a chave mais preciosa que você tiver por aí, porque nós vamos iniciar o primeiro episódio com ele. Praticamente eu posso dizer que foi o inventor da governança no serviço público, o ministro Augusto Nardes. Prazer estar aqui contigo, Janderson, para falar de um tema tão importante para os dias de hoje e para o futuro da nação brasileira. Governança é um caminho que não tem mais volta. Ou se adapta à governança, ou se pensa de forma estratégica, usando as ferramentas ou da governança, ou fica para trás porque as outras nações avançaram muito nesse sentido. Então, Janderson, está junto contigo para falar esse tema, você que é de uma geração mais nova, em que você estabelece agora uma série de mudanças na nação brasileira e no mundo, né? Sim, especialmente em relação à inteligência artificial. Nós temos que estar adaptados a essa realidade e trabalharmos para nos inserir o mais veloz possível para que a gente possa melhorar a competitividade da nação. Tudo é questão de competitividade. Como melhorar a competitividade de um país se não tem boa governança? Se não tem capacidade de avaliar, de monitorar, se não tiver indicadores de governança. E eu te confesso que os últimos meses, e esse ano especialmente, eu estou muito feliz. Porque quando eu pensei lá atrás, em 2012, eu comecei a projetar um projeto para transformar a nação brasileira. Comecei a sonhar. A gente tem o direito de sonhar, né? E como disse o Goethe, aquele pensador alemão, quando somente uma pessoa sonha, é somente um sonho daquela pessoa. Mas quando todos começam a sonhar, é a transformação para a realidade. E eu acho que hoje nós estamos vivendo já uma realidade lenta. Eu diria, nesses 10 anos que eu estou trabalhando para implantar a governança no Brasil, a gente percorreu um caminho de 30%, 40%. Mas a gente tem que percorrer os outros 70% para chegar numa plenitude da nação, ter uma cultura de governança de forma completa na administração federal, na estadual, na municipal. E eu percorro a nação toda, e agora acabei de fazer uma palestra aqui em Natal, é a 20ª capital, esse ano, que a gente visitou para levar a tese da governança, 20ª, de todos os estados brasileiros. Mas eu já tinha feito isso com os governadores. Quando eu assumi a presidência do tribunal, eu assumi muito entusiasmado com a tese da governança, de implantar a governança, com auditorias coordenadas, né? Coordenar, montar uma metodologia e criar um parâmetro para o país, pensar de forma sincronizada, coordenada, e não deu certo com os governadores. O que acontece? Os governantes são muito voláteis, voláteis no sentido de que são passageiros. E se não cai a ficha do governador, ou do prefeito, ou do líder, ou dos licinautas, né? Os licinautas, que é fazer uma política planejada, com a capacidade de uma licitação bem organizada, bem montada,
vai dar problema lá na frente. E assim acontece com as obras inacabadas, os prédios abandonados, e quem paga essa conta é o cidadão que está me vendo aqui juntamente contigo, ele paga 150 dias de trabalho, de impostos só para o governo, já é descontado do salário dele. Então, eu fico indignado muitas vezes. Puxa, tanto dinheiro pago e tanto dinheiro mal gasto pela desestruturação do Estado brasileiro. E aí eu comecei a pensar. Em 2011, 12, eu comecei a projetar o que eu faria na minha gestão. E aí eu concentrei na governança, depois de conversar com muitos auditores do TCU. Eu vou te contar uma coisa que talvez os auditores não saibam, e certamente muitos colegas teus assistem esse programa. Eu conversei com mais de 100 auditores antes de ser presidente. Eu tenho o hábito de dialogar. O diálogo é a melhor coisa. Você ter a humildade de conversar e aprender com todo mundo. Você aprende com todo mundo. Até com um mendigo você aprende, porque a situação de um mendigo, imagina com o auditor do TCU, tu aprende muito mais. Ou Mas não, né? é, Ou não. ou não, dependendo da cabeça dele, né? É, Mas o mendigo, ele história está de passando vida. fome. A necessidade dele é saciar a fome dele e arrumar um lugar para dormir, né? É. É, nós, os auditores, já temos outra situação privilegiada, mas você aprende que cada um tem uma necessidade e cada um tem visão de mundo. Por isso que é importante você ouvir as pessoas, dialogar, nesse sentido que eu estou dizendo, do diálogo. Aí eu comecei a dialogar com todos. Aí eu cheguei a 130 pessoas que eu conversei, com os auditores do tribunal, que já tinham sido secretário, pessoas experientes. E aí comecei a montar um projeto para transformar o Tribunal de Contas da União num órgão mais preventivo que somente punitivo. Não deixamos de punir, vamos continuar punindo, que essa é a nossa função principal. Afinal, nós somos responsáveis pelas contas da República, né? Nós temos que equilibrar as contas da República, nós temos que ter coragem. Por isso que eu tenho um cargo vitalício, né? Os auditores têm um bom salário, são concursados. Aí que a gente montou, então, um tripé em cima da governança, das secretarias especializadas, auditorias coordenadas e os indicadores, que é o quarto ponto, que é o que complementa a tese da governança, para a gente monitorar e avaliar tudo que acontece na nação brasileira. E eu fui aprendendo com os auditores e eles aprendendo comigo, porque como eu morei um tempo na Europa, 5 anos eu tive entre a Europa e o Japão, eu estudei lá, eu fui aprendendo e vendo outras nações de fora, vendo o Brasil de fora para dentro, né? Aí você vê onde que você erra. Aí eu sou muito apaixonado pelo Brasil. Talvez o meu problema mais sério que eu tenho como ser humano é ser apaixonado demais pelo Brasil. E isso me causa muitos problemas, porque a gente quer as coisas melhores e não Quer consegue fazer, resolver. não consegue resolver. E aí, por isso que a tese da governança é para tentar organizar a nação, por isso que eu escrevi. Ministro, se o senhor me permite, desculpe interrompê-lo, o senhor fala em governança hoje, quem nos ouve, quem nos vê, pensa o seguinte: governança é o tema do momento, é o tema que está na pauta aí, só que não, nem sempre foi assim, né? Eu tomei posse no TCU em dezembro de 2012, foi o último mês da gestão do querido ministro Benjamin Zimmer. E na sequência, menos de um mês depois, iniciou a presidência do senhor. E o senhor começou a falar de governança. A sua presidência ela foi tanto para dentro da casa como para fora, uma presidência para implementar a governança no país. Só que ninguém sabia o que era governança. A maioria, o próprio quadro, não tinha ouvido falar de governança. Então, hoje, é, um tema que faz parte do cotidiano da mesa de debate, mas não era assim, né? O senhor tem, tem o mérito do pioneirismo nesse tema. Uma pessoa ou outra falava, mas realmente quem trouxe esse tema, e eu sou testemunha disso, eu digo porque eu fui testemunha desse processo, não só trouxe o tema de maneira poderosa, mas agregou. Uma característica interessante do senhor que eu percebo e tento me espelhar é essa sua capacidade de agregar pessoas, né, ao redor do senhor, ao redor de um projeto comum, como o senhor citou agora há pouco. Então, se o senhor me permite, eu vou ler aqui rapidamente
a mini biografia do senhor para sabermos quem é esse homem que trouxe à tona e agregou tantas pessoas em prol de um tema tão impactante na vida das pessoas. A gente vai falar sobre isso, que é a governança pública. João Augusto Ribeiro Nardes, Santo Ângelo, lá da região das Missões, né, do querido Rio Grande do Sul, 13 de outubro de 1952, revelei a idade do ministro, mas dados os acontecimentos políticos, né, a idade do ministro tem sido bem discutida. É um administrador, desenvolvimentista e político brasileiro. Já foi político, hoje é juiz, hoje é um magistrado brasileiro. Atual ministro e ex-presidente do Tribunal de Contas da União. Pelo Rio Grande do Sul, foi deputado federal durante 3 mandatos e deputado estadual por mais 2, além de ter sido vereador de Santo Ângelo. Esse é o ministro Augusto Nardes, graduado em administração de empresas pela Fundames, em Santo Ângelo, pós-graduado em política do desenvolvimento e mestre em estudos de desenvolvimento pela Instituto Universitaire de Tudes, não sei se eu Tá pronunciei o certo? francês correto. Francês. Eu só sei ler francês, não sei falar. Instituto de Estudos Internacionais de Genebra, fundado em 37. Instituto de l'Étude de Geneve. Geneve Genebra, Genebra. é francês. Eu fiquei lá 4 anos e para mim foi muito bom. Transformou minha vida a ida para lá. Nisso, a minha pergunta, se o senhor me permite, a minha primeira pergunta é: quem é Augusto Nardes? Bem, eu sou apaixonado pelo Brasil, né? Isso é uma virtude. Ou para mim a vida pessoal é muito satisfatório poder pensar a nação, eu penso a nação o tempo todo. Mas é prejudicial porque a gente se decepciona muito com o que acontece no país. Quando você ama muito um país e a gente quer que o país melhore, é como a gente ama um filho e quer que o filho melhore, e se o filho não melhora, você se decepciona. Então, muitas vezes eu tenho minhas decepções com o Brasil. Mas eu continuo, porque eu acho que a gente tem que deixar legado. E eu entendi, depois de 40 anos de vida pública, eu estou com mais de 50 anos de vida pública, que eu tinha que deixar um legado para o país. E o legado foi a busca do aperfeiçoamento da nação através da governança. E quando eu cheguei a um cargo de gestão, de administração, eu já tinha sido secretário lá no estado do Fundo Urbano, um Fundo de Desenvolvimento Urbano, nos anos 83, 84, quando eu voltei da Europa. Eu voltei em 82. Então, em 82, meu irmão, eu era sócio dele, na agricultura, nós trabalhávamos com lavoura, eu continuo trabalhando com lavoura, é uma história de família, né, que nós temos mais de 100 anos aí trabalhando com agricultura, com pecuária. Preciso comer uma ovelha assada lá no Rio É, Grande do Sul. e agora eu estou em Minas Gerais, mas não perdi minhas origens, eu tenho casa lá Tudo no... bem, eu vou para Minas, só se eu me é, convidar. eu tenho casa lá no Rio Grande do Sul, tenho apartamento, o meu estado, eu sou apaixonado, mas estou muito feliz agora porque estou conhecendo cada vez mais Minas Gerais. Então, quem é que eu sou? Eu sou alguém que é apaixonado pela nação, quero servir meu país, quero ajudar meu país a se transformar num país mais eficiente, porque eu vi lá fora, por exemplo, a Suíça, que eu morei um período, o Japão, são países extremamente organizados, o Estado é muito organizado, e dá uma possibilidade de disciplina que o Japão tem, a Suíça tem, acima da média. O Brasil falta disciplina, no meu ponto de vista. É um país fantástico, eu sou apaixonado por esse país maravilhoso, tem tantas belezas naturais e tantas riquezas naturais. Eu vou fazer um parente agora, falando da minha história. Eu não posso aceitar que a Agência Nacional de Mineração tenha 4 funcionários para fiscalizar as riquezas da nação. Isso é inaceitável. Meus amigos, eu conheço a Austrália, eu conheço o Japão, eu conheci a Nova Zelândia. A riqueza deles, ou dos Estados Unidos, eles usam toda a estrutura do Estado para buscar uma riqueza da nação
através dos recursos naturais. Nós não conseguimos, isso é inaceitável. Esse dia eu falei com o chefe da Casa Civil, ele me prometeu que vai contratar e colocar agentes e pessoas na Agência Nacional de Mineração. Tem 4 funcionários para acompanhar todas as nossas riquezas nacionais. Uma coisa incrível que eu vou falar aqui, que eu não posso aceitar e por isso que eu fui reclamar, as empresas é que relatam o que eles estão tirando do solo brasileiro. Nossa. Você imagina isso? Ministro, você acha que isso é aleatório? Eu lembro muito Então, daquela frase. a falta de governança da nação é uma coisa absurda. É absurdo o que acontece no país. O ouro e o diamante, as riquezas maiores da nação, são subtraídas do povo brasileiro. Me aconteceu um fato que eu vou relatar. Recentemente eu disse lá no Tribunal de Contas da União, aí que eu fiz um voto muito consistente, juntamente com Benjamin Zimler, e aí eu fui atrás do chefe da Casa Civil para melhorar a estrutura nossa, para nós estabelecer as concessões de minas de ouro, de diamante, ou de nióbio, de tanta riqueza. Agora tem essa história do urânio, né? Que eu já estou indo atrás de que foi vendido para os chineses o nosso urânio de forma correta ou não. Eu estou investigando isso, eu vou atrás. Eu tenho que proteger a nação brasileira. Sim. Imagina o urânio, dá para fazer são derivados de usinas nucleares. Como é que nós entregamos o nosso urânio para um país E sem nessa uma investigação discussão, adequada? Então, vocês eu tinha ouvido tem falar. 4 pessoas que É, administram e que fiscalizam as nossas riquezas naturais. Isso é inaceitável, é falta de competência dos governos. Eu não estou acusando o governo atual, não estou acusando o governo nenhum, eu estou acusando a estrutura a do Estado. estrutura Do da Estado administração pública. de total incompetência. Ministro, não sei se eu tinha ouvido falar, o urânio, ele pode ser o elemento que vai fazer a diferença na inteligência artificial no futuro. Porque os servidores de inteligência artificial, eles consomem uma quantidade de energia absurda, que já se fala, alguns especialistas falam, que não existe outra forma de gerar aquela quantidade de energia que será necessária sem ser energia nuclear. Então, de repente, alguém já está vislumbrando Acho que isso. certamente os chineses estão atrás disso, por isso que agora eu já propus uma auditoria no tribunal para ir atrás, mas o que eu já constatei num, num relatório que recentemente nós fizemos, eu não fui o relator original, foi o Benjamin, eu propus uma série de mudanças, mas não adianta a gente propor uma auditoria operacional. Eu cheguei no sentido, a governança é isso, agora as pessoas começam a entender por que governança. Nós vamos atrás de tudo que está acontecendo na nação. E aí a governança vai nos dar a capacidade de fazer auditoria, nós somos os peritos da nação, e mostrar para o governante. Agora, não é o Tribunal de Contas que toma a decisão. Então, a minha indignação é que o urânio foi vendido, ou o ouro, o petróleo, ou o diamante, o nióbio, todas as riquezas que nós temos, e não está sendo explorado de forma adequada, é porque falta governança, é porque o Estado é incompetente. E aí nós temos que transformar o Estado competente. Se nós fôssemos só procurar multar as obras inacabadas, os prédios abandonados, as licitações que nós temos que fiscalizar, e só ficar na parte da legalidade, a gente não poderia pensar junto e dar caminhos para montar um planejamento estratégico para o futuro da nação e aproveitar melhor as nossas riquezas. Essa é a diferença da governança. É você avaliar e monitorar tudo, porque governança são 3 palavras-chave: direcionar, avaliar e monitorar. Pensar estrategicamente para onde a nação vai. E é isso que está voltando. Então, o tribunal se transformou num órgão hoje que pensa a nação e mostra caminhos para quem toma decisão. O que está faltando ainda no tribunal é nós fazer essas auditorias e conversar com as autoridades, para despertar, como recentemente eu fiz com o chefe da Casa Civil, e disse para ele: não podemos continuar desse jeito, somente com 4 funcionários na Agência Nacional de Mineração, porque as concessões são da União, mas quem explora é o privado, e até que o Estado não tem. E agora a conversa que se teve, que os chineses vão explorar isso, a nossa riqueza do urânio. Então eu tenho que ir atrás disso, saber como é que Constitucionalmente são bens da União, né? são bens, Os minérios. os minérios são bens da União. Então é tudo isso, é falta
de estratégia da nação, de governança da nação, de poder coordenar e de poder sincronizar e ter uma capacidade de avaliar isso. Está faltando transversalidade entre Estados, Transversalidade. município e União. Esse é um dos temas que, no livro da Governança e Esperança, que está aqui, eu agradeço muito o fato de poder mostrar, eu coloquei esse título. Tendo governança, a gente passa a ter esperança que o Brasil vai ser um país organizado, vai ter respeito, credibilidade, vai passar confiança, porque ele pode monitorar tudo que temos na nação. Então, a governança, para mim, é a chave hoje no Brasil. Sem governança, eu não tenho esperança. Ministro, se o senhor me permite, agora que o senhor tocou nesse assunto, eu me recordo da frase do grande educador brasileiro, Darcy Ribeiro, que se refere à educação, dizendo que o caos na educação brasileira, da época dele, óbvio, não era aleatório, que tudo que é aleatório eventualmente dá certo, né? Que o caos é pensado. A minha pergunta para o senhor é: o senhor acha que a incompetência que ronda a ausência de governança, e aí eu estou me referindo às três esferas de governo federal, estadual, municipal, historicamente, sem partidos ou governos específicos, o senhor acha que tem um quê de não aleatoriedade, de pensamento, por exemplo, esse caso que o senhor falou da agência de mineração? Eu conheço o Japão, eu conheci a Nova Zelândia, a riqueza deles, ou dos Estados Unidos, eles usam toda a estrutura do Estado para buscar uma riqueza da nação através dos recursos naturais. Nós não conseguimos, isso é inaceitável. Esse dia eu falei com o chefe da Casa Civil, ele me prometeu que vai contratar e colocar agentes e pessoas na agência. Coordenador de despesa, você é prefeito eleito que vai assumir, mas para o cidadão, para o pagador de contas, ou melhor, para o pagador da conta, né? Como que esse conceito técnico sofisticado de governança pode entregar a ele uma palavra tão próxima, impactante e transformadora como a esperança? A vida tem sentido quando você tem esperança, né? Quando você tem um filho, você tem uma filha, eu tenho os meus filhos. Você criar alternativa de esperança. Mas para criar alternativa de esperança, você tem que ter a capacidade de subir uma escada. Eu, no final das minhas palestras, eu sempre mostro uma escada. A vida é uma escada de muito esforço, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, de muita fé, de muita crença, de muita capacidade de ouvir, tolerância, menos arrogância. A vida é isso, ou seja, você tem que ter a capacidade de tolerar os erros, não ser arrogante de achar que é dono da verdade e simplesmente ignorar a outra pessoa, aprender aquilo que eu falei, a gente aprende com todo mundo. E o que acontece, quando tu faz a pergunta, será que é por acaso? Não é por acaso. Isso não acontece por acaso. Isso é pensado de forma estratégica. Eu não posso concordar o que aconteceu com Roraima, né? De nós perder todas as nossas riquezas que foram transformadas em raposa do sol. As riquezas minerais, onde que estão as maiores riquezas? Roraima é um estado riquíssimo, né? Eu tenho um irmão que mora lá, conheço muito bem Roraima. Hoje eu conheço todo o Brasil, ponta a Eu ponta. sou aprovado para promotor de justiça lá em Roraima. Não sei se chegarei a assumir, mas teria muito É um orgulho. estado Eu amo maravilhoso. aquele estado. É um estado maravilhoso. Esse Brasil é fantástico. Quando eu morei na Europa, por que eu voltei para o Brasil? Podia ter ficado na Suíça, eu já tinha passado um concurso lá para trabalhar Você é um apaixonado mesmo. nas Nações Unidas. E aí eu ia ganhar em dólar. Mas eu tão apaixonado pelo Brasil, já tinha sido vereador com 19 para 20 anos. Puxa, eu ia sempre me sentir fora de casa, né? Quando você é estrangeiro e mora em outro país, você tem uma boa vida, tem um nível superior aqui em muitas coisas, né? Em termos intelectuais, em termos de conhecer alternativas, mas você é limitado em relação à perspectiva de futuro. Quando você está fora do país,
você fica à mercê da legislação de uma nação que você não está como natural daquele país. Você está ali como um intruso, como um estrangeiro. E aí eu resolvi voltar pela paixão que eu tenho pelo Brasil, para tentar organizar a governança. E aí eu pensei lá atrás, nós somos um país que temos vários Eldorados. O Eldorado de Roraima é um Eldorado. Eldorado, para quem foi para o Mato Grosso, como o meu irmão foi, o outro meu irmão foi para Tocantins. Eu sou de uma família de 5 irmãos, todos saímos do Rio Grande do Sul. Mas voltamos sempre, temos a nossa raiz, a nossa cultura muito forte, a paixão pelo Rio Grande. Mas eu sou um brasileiro itinerante. Já que tu pediu para falar quem é João Augusto Nadas, eu fui buscar, quando eu era muito garoto, 12, 13 anos, eu sou mais moreno da família. A minha mãe é de origem alemã, mas eu descobri que eu tenho. Dona Cleni, Cleni, eu tenho também fiz o origem. dever de casa. Obrigado, querida mãe, maravilhosa mãe, líder da igreja, enfim, minha formação cristã é muito forte. Aí, é, quando eu tinha 12, 13 anos, os meus irmãos faziam bullying comigo. Não, você não é filho da mãe, porque eles eram mais claros que eu. E eu mais moreno, você é filho do um domador que nós tínhamos lá, que era uma mistura de índio, negro, né? Como o Brasil tem essa, Miscigenação que essa fez o país ser tão miscigenação, lindo, né? o E país é diverso. maravilhoso. Aí eu fui chorando, mãe, eles estão dizendo que eu não sou seu filho, eu quero saber se eu sou seu filho. Não, você é meu filho, você é meu filho. Mas por que que eu sou mais moreno? É que os teus pais, o teu avô do teu pai, vieram lá de São Paulo, eles eram misturado, mesclado. Aí eu fui atrás, quando eu cheguei aos 19 anos, que eu fui eleito vereador, eu descobri o meu bisavô tinha sido vereador. Daí eu fui atrás da história da minha família, daí eu fui buscar Você as minhas escreveu um livro, inclusive, né? escrevi um livro sobre isso, Uma Família do Brasil. Eu botei o nome do livro Uma Família do Brasil, próximo de 300 páginas. Aí eu descobri desde o primeiro Nardes, que chegou aqui em 1512 através do anal, e cheguei até os dias de hoje. Mas chegou um momento que eu, o meu trisavô, que era um tropeiro que saiu de São Paulo, ele acabou ficando eh, em Bauru um tempo e foi quase morto pelos índios. Depois eu descobri que não era morto. É uma história maravilhosa. Aí eu descobri por que que eu era mais moreno. Porque tinha uma Índia em 1712, 708, 1702, um Nardes que era protetor do Borba Gato, lá em Caeté, lá em Minas Gerais. Ele tinha a proteção e fazia a proteção do Borba Gato, e os seus descendentes tiveram mistura com índios, porque não tinha mulheres europeias, tinha mulheres indígenas, que faz parte da nossa cultura, né? O relacionamento com o índio. Daí eu descobri que eu tenho sangue indígena, que me orgulha muito de ter um pouco alemão, um pouco judeu, um pouco português, Um um pouco retrato do Brasil. é o retrato do Brasil. E aí eu escrevi uma família do Brasil. Escrevi um livro de 400 páginas, descobri todas as minhas origens. Mas tu perguntou quem é João Augusto Nardes, eu estou respondendo aos poucos. Mas o meu interesse pela nação, de como a gente pode trabalhar pela nação, se concentrou na tese da governança, mas eu trabalhei em outras teses antes, né? Eu fui articulador da Lei do Simples no país. Eu trabalhei 10 anos para fazer a Lei do Simples, porque eu defendo o empreendedorismo como base para transformar a nação brasileira. Eu era contador, eu trabalhava organizando os impostos dos micro e pequenos empresários. Quando eu tinha 17 anos, faleceu um irmão meu, eu tive que assumir o escritório. Aí eu estava fazendo o curso de Ciências Contábeis, depois com 18, 19, administração. Aí comecei um escritório de contabilidade. Eu cheguei a ter 15 funcionários. Eu tinha 150 escritas que eu fazia a contabilidade. Então, eu me dediquei muito a essa questão. E quando eu cheguei ao Congresso, que fui eleito deputado federal, vi que nós tínhamos que simplificar os impostos. Fui eu que articulei, não sozinho, ele não consegue nada sozinho, mas com o SEBRAE e com o apoio do SEBRAE, a gente conseguiu montar a lei do Simples, que hoje tem 24 milhões de pessoas no Simples. Então, fui eu que articulei esse trabalho. Eu pego temas e me dedico a esse tema. Hoje estou me dedicando à governança. Lá atrás, eu me dediquei à lei do Simples, me dediquei à lei da securitização, que alongou a dívida dos agricultores, que foi também muito importante. Foi um E isso como divisor. que o senhor enxerga? Que assim, como eu disse no começo,
Hoje falar de governança é praticamente uma obrigação. Praticamente não, é uma obrigação, né? Quando se fala em gestão pública. Mas o senhor enxergou tudo mato, era tudo mato. O senhor enxergou uma avenida passando ali. Como é que o senhor enxerga? Questão do simples, da governança. Como que o senhor consegue enxergar 10, 20, 30 anos depois? Qual que é a mágica? A mágica, acho que é, é o dia a dia, né? Você vai aprendendo com os erros, com os acertos e tem que sonhar, tem que pensar longe, né? Eu tenho esse talento de pensar longe para onde vai o Brasil. E é baseado na minha prática, né? Eu comecei muito cedo, com 19 anos, eu fui eleito vereador, e eu penso o país o tempo todo. Eu me preocupo muito, eu fico sofrendo, porque eu fico angustiado quando a educação não está indo bem, ou quando a infraestrutura do país não está boa, e eu estou muito agora preocupado com a infraestrutura da nação. Nós estamos caminhando para um colapso na parte de infraestrutura de transportes. Nós temos poucas ferrovias, poucas hidrovias, temos muitas rodovias, mas não temos a manutenção, está faltando estratégia do governo para pensar a nação em termos de infraestrutura para capacitar, melhorar a nossa competitividade da nação, melhorar a competitividade da nação, melhorar a infraestrutura para dar mais capacidade de nós enriquecermos com uma competitividade com um custo menor. Então, essa questão pragmática é de enxergar alguns itens que a nação precisa estabelecer de forma organizada e premeditada antes que aconteça um colapso. Por isso que eu propus fazer essa auditoria de clima. Lá atrás eu comecei com a auditoria de desenvolvimento sustentável na Amazônia, os 9 estados da Amazônia, para pensar para onde vai o clima. E hoje nós estamos fazendo uma auditoria mundial do clima. Esse dia o Bruno Dantas, Nardes, como é que tu pensou isso? O Bruno Dantas, que é o atual presidente, está passando por Vital. Eu pensei porque é uma coisa lógica. O mundo está evoluindo para uma situação dramática de mudança climática, e se nós não fizermos políticas preventivas, nós podemos entrar em colapso no clima. E sem clima adequado, a maior riqueza que nós temos, que é o agro, sem agro nós não temos possibilidade de. É, sem água, o agro não tem como prosperar. Então, eu comecei a trabalhar lá atrás e fiz na minha propriedade já. Eu Não plantei. come, né? Não come. Lá Se a atrás, roça não já que nós estamos planta, aqui em Natal, só para o pessoal do Nordeste saber, lá atrás eu trabalhei e já comecei esse trabalho faz uns 8, 10 anos de plantar árvores para produzir água para mandar para o São Francisco. Eu estou produzindo, eu sou fornecedor de água aqui, pouca gente sabe que o São Francisco nasce em Minas Gerais, né? nasce em Minas Gerais. Eu produzo água para botar lá no rio Urucuia, que se liga com o rio São Francisco e forma toda a bacia do São Francisco. Então, eu trabalho hoje para fornecer água para o Nordeste. Eu estou em Natal hoje, aqui no teu Então tá aqui, programa. ministro. Ah, Tá aqui a água. a água está aqui. Eu sou produtor de água, produzindo árvores, porque a árvore é que dá consistência, ela penetra no solo. Eu até estou mudando mais a minha produção de grãos, eu sou produtor de feijão, de soja, de milho. Eu estou passando agora a produzir avocado, abacate, e estou passando a produzir cacau. Estou começando a fazer essa mudança e produzir café e produzir açaí. O açaí tem uma árvore Lá em frondosa. Minas? Lá em Minas, já Caramba! busquei as mudas adaptadas para o cerrado, porque ela penetra mais no solo, o açaí, e com isso ela forma um lençol freático para poder mandar água para o Nordeste e para outras partes, como nós temos o Rio São Francisco que nasce lá, para a gente estabelecer uma bacia para fazer com que haja mais água chegando aqui no Nordeste para a gente fazer irrigação, tanto lá em Petrolina como nas demais partes do Nordeste, a gente tem uma condição melhor de irrigação aqui mesmo em, no Rio Grande do Norte, né? A maior produção de melão do Brasil está aqui. Então, a gente mandar água para cá para alimentar e distribuir, fazer uma distribuição em termos de Nordeste da água de forma mais adequada para a gente ajudar os irmãos nordestinos. Isso é muito interessante, ministro. Isso é governança. Isso é governança. E é multidisciplinar, é impressionante a sua capacidade de
entrelaçar tantos temas e enxergar uma coisa que não é óbvia ou sequer perceptível. É uma questão de um pensamento estratégico, ah, com base na sua experiência, realmente extraordinário, ministro. Ah, e falando em governança, a gente sabe que aprendi com o senhor que um dos eixos da governança é a liderança, né? Nós temos a professora Cristiane Nart, sua filha, que deve orgulhar muito o senhor, né? Uma palestrante, uma professora fantástica que fala como ninguém sobre liderança. Eu não perco nenhuma palestra da professora Cristiane. E a gente está no momento de transição de governo, né? A gente teve um recorde de reeleição de prefeitos no Brasil, mas tem vários prefeitos que estão assumindo um primeiro mandato, alguns um terceiro mandato, né, depois lá da intersecção entre mandatos, mas, enfim, 1º de janeiro é governo novo. Né? Sobre o aspecto da liderança, como eixo fundante, fundamental da governança, qual a mensagem que o senhor tem para os novos prefeitos reeleitos, mas também para os eleitos? Bem, a primeira Como coisa é que eu rodo a prefeitura e faço a cidade é funcionar, ministro? o item mais importante que está nesse livro aqui, quem não tem acesso, a editora Fórum pode ter acesso. Os 10 passos para a boa governança é muito importante nesse momento. O prefeito montar o projeto dos 10 passos para a governança. Ele usar os 10 passos para ele montar a equipe, montar a estrutura. Nós fizemos trabalho, é um dos manuais que eu fui buscar as melhores práticas do mundo e trouxe para o Brasil, né? Fui a Paris, fiz um acordo com a OCDE, e nós criamos 10 passos para a governança, gestão de riscos, que é uma das ferramentas, transparência, integridade. Então, são ferramentas que agora o prefeito que está iniciando a gestão. Ontem eu fiz uma palestra aqui para alguns prefeitos que estavam presentes, e tenho feito em todo o Brasil, de a gente organizar, pelo menos em 3 meses, 4 meses, 5 meses, conversar com licinautas, né? Ou Os conversar com outras, especialistas do futuro. é, com outros especialistas, né? Ou eu criei uma rede de governança, nós damos um curso gratuitamente de 43 horas para o cara organizar, o prefeito organizar a sua administração no início. E aí a gente começa a montar um projeto para estrategicamente o líder, né, que é o prefeito, cair a ficha nele que ele precisa buscar isso e não fazer a improvisação. Aquela história do jeitinho brasileiro, e o Brasil tem essa criatividade, o brasileiro tem essa criatividade, é bom numa emergência, mas em termos de administração tem que ter tudo montado e organizado de forma estratégica para poder viabilizar. Por isso que é bom conversar com o licinautas, com a Rede de Governança Brasil, com a Rede de Governança Climática, com os consultores especialistas, que você é um especialista, né? Especialmente na inteligência artificial, que hoje começa a dominar. Eu acho que a inteligência artificial já é o presente e vai ser o futuro. Nós temos a inteligência artificial nos municípios, de usar a governança de TI, é muito importante, a tecnologia da informação. Aí começam a vir O as senhor também novidades. foi um dos primeiros a falar, foi o primeiro a falar de É, renome nacional, é, governança de TI, é, governança das contratações. os O senhor é um contratos. dos pais da nova lei de licitações. O querido amigo auditor lá do TCU, Luiz Gustavo Andrioli, estava me recordando mais cedo numa ligação. Olha, o ministro Nardes, ele tem a dimensão de que ele é um dos pais da nova lei de licitações, porque o senhor começou a falar em governança das contratações, tem aquele acórdão espetacular de que o senhor fala de governança das contratações, de TI, e aquele acórdão, ele impulsionou, o senhor agregou o pessoal lá da SEGES para trazer regulamentos mais atuantes, para realmente impactar não apenas no nível de gestão, mas de governança, e aquilo ali foi alterando, a jurisprudência do TCU foi se consolidando, né? E de repente nós temos a nova lei de licitações ali, que é muito disso. Diria que 80% das alterações, transformações causadas pela nova lei são decorrentes de instruções normativas da SES, que por sua vez são decorrentes da sua atividade como impulsionando a governança, impulsionando e cobrando e controlando a governança, mas também da jurisprudência do tribunal.
O senhor já tinha se percebido como pai da nova lei de licitações, ou um dos pais da nova lei de licitações? E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre como ter um pouco dessa sua habilidade, ministro, de agregar pessoas em torno de um objetivo comum. Bem, a questão da governança das licitações, nós estávamos há muito tempo procurando, discutindo antes a 866, né, que era um uma legislação que foi feita, mas muito amarrada e muita coisa, que nós tínhamos que criar uma facilidade nas licitações. O Brasil faz compras entre Estado, município e União em 1,3 trilhões por ano. É muito dinheiro de compras. Então, nós tínhamos que criar uma organização. É só a gente ver. Eu vi no noticiário ontem aqui, em Natal, de que está faltando vacina. Então, falta um planejamento. Tem que ter uma governança de compras para a prevenção da saúde. E como fazer isso se você não tem um planejamento adequado, se você não tem indicadores para acompanhar tanto as compras, como também criar uma boa avaliação dos estoques, né? Porque isso dá a capacidade de mais pessoas viver ou menos pessoas viver em relação às vacinas preventivas que nós temos que fazer hoje. Então, a governança de compras é muito importante, essa capacidade organizacional. E quem paga essa conta é o cidadão, que cobra os impostos da população, da sociedade, e muitas vezes não faz um planejamento adequado. E quem acaba sendo prejudicado é a própria sociedade. Por isso que da governança a esperança é importante. Se você não montar uma boa governança, os 150 dias que todos nós pagamos de impostos, no mínimo 150 dias, a gente trabalha só para o governo estadual, municipal, federal, o dinheiro acaba se perdendo. Então, melhorar a governança e agregar pessoas, treinar. Governança de pessoas é muito importante. Governança de TI é muito importante. Governança financeira é muito importante. Governança hídrica é muito importante. Para onde vai a água? Para onde vai a infraestrutura? Então, o Brasil não tinha essa linguagem até há pouco tempo atrás. Eu fico feliz de ter iniciado esse projeto de transformação no Tribunal Constitucional. E fiquei mais feliz ainda porque hoje nós estamos liderando uma auditoria mundial de clima, com 140 países que aderiram à nossa sugestão. A auditoria coordenada não existia no país, nós conseguimos montar a auditoria coordenada. O que é uma auditoria coordenada, já que estamos falando para pessoas que são mais técnicas, mas também para o cidadão? É você montar uma metodologia, criar indicadores e fazer com que essa metodologia possa ser usada num estado, no município, numa região. No caso dos países em nível mundial, eu recentemente estive na África fazendo o treinamento dos países africanos para que eles indiquem todas as coordenadas e todas as instruções e eles recebam. E nós temos centenas hoje de auditores no mundo todo que nós treinamos para a Auditoria Mundial do Clima. Eu tomei conhecimento de que nós fomos na Europa, lá treinar na Europa, fomos treinar nos países árabes, fomos treinar nos países asiáticos. Então, nós passamos a treinar e fazer uma auditoria mundial de clima comandado por nós. E essa visão que eu tive lá atrás de que era possível esse sonho, eu fiz um vídeo há 10 anos atrás. Aí, há pouco tempo, eu mostro esse vídeo nas minhas palestras, né? Que eu enxerguei que era possível nós comandar o planeta fazendo uma auditoria de desenvolvimento sustentável. Isso me orgulha muito porque é um trabalho técnico e a grande imprensa brasileira não tem dado destaque para esse trabalho que é do Tribunal de Contas da União, que não é do ministro Nardes. Eu fui um dos mentores, juntamente com os auditores, e pensamos isso, e está se consolidando uma liderança nossa hoje em nível mundial. Muito bem oportunizado pelo atual presidente que está deixando a presidência, o Bruno Dantas. O Vital vai trabalhar nisso e todos os presidentes, porque o importante na gestão pública e na administração é você fazer alguma coisa que o outro dê sequência. Isso é uma estratégia que tem que ser montada. Você faz uma governança, direciona, mas tem que deixar isso como legado para a instituição. Não é o ministro Nardes que Pessoal, fez. né? A gente tem que pensar no conjunto da nação. É isso que o Brasil
Não tem. Hoje o país discute muito. Eu vi agora esse debate que tivemos em São Paulo na eleição entre Marçal e outros candidatos. É um batendo no outro e não um dialogando com o outro para a gente juntar as peças e montar um projeto para a nação brasileira. É isso que a gente precisa, diálogo e pensar junto a nação brasileira. Interessante, ministro. A gente tem que apressar aqui o horário por conta dos compromissos. O ministro muito generosamente veio até nós aqui. Então, eu gostaria de fazer duas últimas perguntas para a gente encerrar, ministro. A primeira, como a gente está falando de governança das contratações, é trazer esse olhar do senhor a respeito da vida das pessoas. Como que a administração pública impacta a vida das pessoas? E eu vou trazer até um apelo, ministro, que eu escuto por aí, ministrando aulas, etc., dos alunos, que é uma percepção minha de algum tempo. Pregão eletrônico, da forma que foi formatado, e eu tenho um artigo escrito sobre isso, sobre o marketplace, se for formatado como é a Amazon, por exemplo, marketplace público. Mas o pregão eletrônico ele já mostrou isso, uma capacidade boa de economia de recursos, etc. e tal, mas uma capacidade danosa em relação à economia das pequenas cidades, em relação à economia de estados inteiros que se tornam cada vez mais consumidores, porque se compete só com preço, é muito difícil competir com os estados produtores, né? E um dano às micro e pequenas empresas. Uh, então eu trago esse apelo e pergunto para o senhor, nesse panorama das contratações públicas, o senhor não acha que está na hora de ter um pouco dessa sua percepção, não apenas técnica, né? Porque a técnica sem o sentir, sem a paixão que o senhor fala, ela trouxe atrocidades, né? Do século XX. Eu acho que a governança das contratações ela tem que se restringir a esses aspectos técnicos, o menor preço, né, o pregão eletrônico, etc. Ou ela tem que fazer como. Porque o senhor é um desenvolvimentista, né? Nacional desenvolvimentista. Não sei se o senhor se define assim. Fazer como países como os Estados Unidos ou a própria União Europeia, né? De utilizar as contratações públicas para promover desenvolvimento econômico local e regional. Eu acho que menor preço, técnica, aquela coisa engessada, o espírito da Lei 8666, ou que está na hora da gente trilhar um novo caminho de nacional desenvolvimentismo? Eu acho que temos que conciliar. Eu sou favorável à tese da conciliação, de nós encontrar as sugestões, como você, de certa forma, ao fazer esse destaque, está trazendo uma sugestão para a gente priorizar a questão, muitas vezes regional, para fortalecer a economia regional, porque você fazer de forma técnica pode trazer prejuízos para um conjunto de uma comunidade. Agora, nos grandes centros, eu acho que tem que predominar. Nas questões regionais, a gente tem que ter a capacidade de conciliar os interesses regionais para fortalecer. Talvez aí criar e fazermos um estudo de como a gente pode fazer essas mudanças futuramente. Eu acho que esse é um caminho que temos que buscar um tipo de harmonia. E essa harmonia e fazer que aconteça um debate, um diálogo com sugestões, você que é um especialista nessa área, e outros que possam trazer sugestões da gente pensar junto. Eu não sou radicalmente contra a mudanças que possam beneficiar o conjunto de uma comunidade, de uma região ou de um estado. Eu acho que esse é um tema que eu me proponho a abordar e trabalhar e dialogarmos juntos para tentar encontrar um, um caminho que possa harmonizar e tentar beneficiar as comunidades regionais, que são importantes participar do processo, né? Porque tem uma comunidade regional que fica fora do processo, ela é totalmente marginalizada, tu está prejudicando um conjunto da E sociedade. ainda tira a economia, né? Ainda tira os poucos recursos que estão lá na É. prefeitura e manda para outro canto. Agora, ministro, para encerrarmos, e agradeço aqui a sua honrosa presença, nós falamos sobre o futuro do país, falamos sobre o futuro das contratações, sobre o futuro da governança. Se o senhor me permite agora
uma pergunta pessoal. E o futuro de Augusto Nardes? Se aproxima a sua aposentadoria compulsória lá no TCU. Ano que vem o senhor completa 20 anos como magistrado daquela casa, né? Tendo feito, na minha percepção e na percepção da casa e de muitos colegas e da sociedade, um excelente, um belo trabalho. Mas o senhor é incansável. O senhor não consegue colocar pantufas e ficar na praia, né? O senhor estava lá no hotel, um dia de descanso, o senhor já arrumou 300 compromissos. O senhor é incansável. Qual que é o futuro de Augusto Eu Nardes? gosto de trabalhar porque, para mim, o trabalho é uma forma de me realizar, né? Ajudar o Estado, o país, os amigos, a família, enfim. Eu gosto de trabalhar. Eu trabalho porque tenho, eu trabalho com uma terapia. Eu acho que quando a pessoa se aposenta, ela, Gaúcho, gaúcho. é, Gaúcho, eu os trabalho gaúchos são como assim, terapia. eu trabalho com uma terapia. O que que eu vou fazer futuramente? Eu estou pensando. Eu já fui soldado para voltar para o Estado, ser candidato a O senador, senhor é voltar. idolatrado no estado do Rio Grande do Sul. É? O senhor é amado no país, mas é idolatrado no estado do Rio Grande do Sul. É. Agora, eu estou pensando o que que eu posso fazer. Eu acho que Minas em Gerais. Minas Gerais, Estou tentando arrancar alguma ah, informação ah, do ministro. em Brasília, né? Isso, Brasília, Brasília. Brasília. Eu estou conversando, não tomei a decisão. Estou conversando, estou começando a dialogar, porque eu tenho tempo ainda, né? Tem sim. Se eu quiser voltar para política, eu teria que voltar a concorrer. E concorrer, eu tive 10 eleições. A eleição mais difícil foi ser ministro, eu fui eleito. Todas as eleições eu participei no voto, sempre fui um dos mais votados lá no Rio Grande do Sul, quando fui deputado estadual, vereador, deputado federal. Eu gosto de fazer política porque eu amo estar com o povo e ouvir o povo. Para mim, isso é o mais importante, ter diálogo com as pessoas. Ministro, não sei se o senhor vai poder dizer, mas dá só uma dica para o licinalta que nos ouve. Se o senhor pretender continuar na carreira, porque o senhor hoje é um magistrado, né, de uma corte de contas, não é do judiciário, mas um magistrado. Se o senhor, hoje, né, lógico que tudo, a decisão é retrato do momento em que ela é tomada. Se o senhor fosse escolher, seu coração ia pender pro. Dá só essa dica pra gente, ministro. Executivo ou legislativo? Se eu puder. É, eu, eu aceito desafios, mas realmente eu estou avaliando se eu posso continuar nesse caminho que eu estou hoje exercendo, de fazer palestra, implantar a governança no país, e ficar só nesse trabalho, desbravando e implantando a tese da governança na nação, ou vou para um caminho executivo ou legislativo. É, o que eu posso dizer é que eu não vou ficar parado. Eu não vou ficar Isso eu parado. tenho certeza. Não vou ficar parado. Eu estou bem de saúde, eu gosto de fazer. Eu acho que nesses últimos 20 Já anos, jogou tênis hoje? hoje cedo, bem cedo, 6h30 eu estava jogando tênis. Eu vou caminhar à tarde, eu ando bastante, eu não paro. Isso me dá sustentação, tenho uma boa saúde. Sou altamente otimista. Meu astral é sempre passar energia positiva para as pessoas, levantar o astral de É cada ser verdade. humano. Então, eu acho que eu não posso parar, porque a vida é curta, né? Mas eu estou tentando. Eu queria ter 3 vidas para ajudar meu país. Eu não vou conseguir 3 vidas para o meu país. Essa frase vai ficar famosa. Eu É, queria ter 3 vidas para ajudar meu país. é. Então, eu estou olhando, analisando, mas eu prometo que quero me dedicar à nação brasileira e, e trabalhar para que a gente consiga um futuro melhor. E por isso eu escrevi o livro da governança, esperança, da esperança às pessoas, porque a vida tem sentido quando você tem esperança. Quando você não tem esperança, a gente perde o sentido. Então, a tua vida hoje, por exemplo, você que é pai da Laura, eu tenho Da 4 Aurora. filhos. Aurora? É, Aurora, que belo nome, hein? Aurora brasileira, Aurora do Brasil. É, é importante a gente ter esse sentimento, mas é bem provável que eu continue, de uma forma ou de outra, seja num cargo público, exercendo a posição.
de executivo ou de legislativo, ou na atividade privada, me dedicando ao tema de pensar a nação brasileira. O importante é a gente se dedicar com o coração e com a alma e com uma energia positiva e levantando o astral de todo mundo. Eu fico muito feliz de poder participar aqui do teu programa e a possibilidade de que a gente possa passar essa energia para outras pessoas que estão te acompanhando. Eu fico impressionado com a tua capacidade, especialmente com esse trabalho que tu está fazendo da inteligência artificial e a fase de planejamento, de contratação, que é muito importante na lei agora da governança, né? Especialmente da governança de compras, de como planejar, de como organizar isso. A gente estando junto para ajudar as pessoas. Eu aprendi uma frase quando eu comecei na minha vida, lá com os rotarianos, eu fui formado pelo Rotary, né? E juntamente com a minha mãe e meus irmãos, que a gente tem que dar de si sem pensar em si. Eu penso em mim, mas penso que a minha energia e a minha capacidade de dar de si, pensando na nação, é mais importante como um legado que eu quero deixar para a nação brasileira. E se todo mundo fizer isso, a gente consegue criar um ambiente e um rosário de orações de forma conjunta para pensar a nação com esperança e com fé e com crença que nós podemos transformar essa nação brasileira. Meu sonho é esse, é transformar o Brasil numa liderança em nível mundial. Gostaria que o Brasil estivesse entre os 5 melhores países do planeta, mas vejo que por falta de governança, por falta de estratégia, nós não estamos conseguindo. Então, queria dedicar uma parte que tem ainda pela frente da minha vida para pensar a nação brasileira e buscar um caminho de perspectiva, de esperança e jamais perder a fé. Essa é a minha ideia, a minha proposta. Eu espero poder ter saúde para poder levar isso até o fim da minha jornada aqui nesse querido país. Amém, amém, que assim seja. Então você que está nos assistindo agora, manhã, tarde, noite, madrugada, seja você também um licinalta, o especialista do futuro, um especialista que está antenado na governança, que está antenado nesse caminho aí que foi brilhantemente, essa senda que foi brilhantemente aberta aí pelo ministro Nardes. Esse é Augusto Nardes. Muito obrigado, ministro, por ter aceitado o convite. Muito obrigado, você que ficou até o finalzinho do nosso primeiro episódio do nosso podcast Licinautas. Eu vejo você no episódio 2. Até breve. Valeu. Obrigado.